Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso misterioso, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar desse conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Monique Christine Daniels tinha 15 anos na época dos fatos e vivia em Moore, Oklahoma, com a sua mãe Candice e o seu padrasto Charles, além de outros 5 irmãos, 3 por parte de mãe e pai e 2 de sua mãe com o seu padrasto. Não se tem muitas informações sobre o pai biológico de Monique, sabe-se apenas que ele foi preso anos antes, acusado de abuso sexual, e desde então ele não teve mais contato com a Monique ou com qualquer membro da família. Tanto a mãe quanto o padrasto da Monique eram militares e então eles administravam a casa em um sistema bem rígido, então a vida de todas as crianças ali tinha hora marcada para tudo, eles deviam manter sempre a casa bem organizada e além disso também o ambiente não era muito saudável porque a Candice e o Charles brigavam frequentemente e eram abusivos ali um com o outro e também com os filhos. A Monique não gostava muito desse estilo de vida e então ela tinha frequentemente várias discussões com a mãe e também com o padrasto e era considerada até um pouquinho rebelde. Quando foi em 1992, então, a Monique, que ainda estava com apenas 15 anos, descobriu que estava grávida e ao contar para os seus pais, eles brigaram com ela e fizeram com que ela interrompesse a gestação. Depois disso, ela, que já não estava contente naquele lar, decidiu fugir de casa e permaneceu alguns dias escondida na casa de alguns amigos. Enquanto isso, seus pais ficaram desesperados e procuraram por ela em todos os lugares, mas não tinham nenhuma resposta. No fim das contas, então, os amigos de Monique a convenceram e ela voltou para casa depois de alguns dias fora. Em junho de 1992, a mãe de Monique, Candice, foi participar de uma viagem com o pessoal da igreja que ela frequentava para uma outra cidade, seria ali uma espécie de excursão que duraria uma semana. Para essa viagem, então, ela levou junto 3 filhos, dos 6 que o casal criava, e deixou os outros 3, incluindo a Monique, em casa com o padrasto Charles. Ela retornou para casa no dia 2 de junho de 1992 e ao chegar ela percebeu que alguma coisa estava bastante errada. Ela percebeu que a casa, que sempre era mantida em ordem e muito limpa, como eu disse antes, estava uma completa desordem. Tinham garrafas de cerveja e bitucas de cigarro espalhadas por todo lado e além disso também tinha uma caixa de teste de gravidez vazia em cima da pia do banheiro. Ela perguntou ao Charles e ele disse que naquela tarde ele também tinha saído de casa com outras 2 crianças para pescar e a Monique tinha ficado sozinha em casa. E então, quando eles retornaram, ela não estava lá. Logo então, ele disse a Candice que provavelmente a Monique tinha fugido de novo, até mesmo provavelmente ela estaria grávida mais uma vez e por esse motivo ela fugiu, assim como da primeira, E então, tanto a Candice quanto o Charles não demonstraram muita preocupação e disseram que acreditavam nessa história de que realmente a Monique tinha fugido mais uma vez e logo retornaria para casa. Acontece que os dias foram se passando e a Monique não voltou, e mesmo assim os seus pais não demonstraram nenhum tipo de preocupação. Muito pelo contrário, os meses foram se seguindo e nada da Monique aparecer, e eles seguiram as suas vidas como se nada tivesse acontecido. Na verdade, eles passaram até mesmo a apresentar um comportamento de quem queria excluir a Monique de suas vidas como se ela nunca tivesse feito parte da família. Eles começaram então a jogar todas as coisas dela fora, também tiraram novas fotos de família onde ela não estava e jogaram fora as outras em que ela aparecia, e além disso também proibiram os filhos de citar ela ou perguntar alguma coisa sobre ela, como se realmente estivessem ignorando que ela estivesse desaparecida. 6 meses se passaram desde o último dia que a Monique foi vista, e então, apesar dos pais dela estarem agindo dessa forma despreocupada, outros membros da família começaram a se preocupar.
Principalmente uma tia da Monique, chamada Leslie, que é irmã de sua mãe, ela começou a questionar a Candice sobre o paradeiro da Monique, se ela não estava preocupada e dizendo que ela devia sim procurar a polícia e registrar o desaparecimento, mas a Candice dizia que não, que ela e o Charles achavam que a Monique tinha ido embora por conta própria e que se ela quisesse voltar para casa, ela já teria voltado. Mas mesmo assim, vendo a pressão que a Leslie estava colocando sobre eles, a Candice disse que mais pra frente um pouco ela tomaria alguma providência. Porém, apenas 2 dias depois que essa tia fez essas reclamações, surpreendentemente, a Candice procurou ela dizendo que tinha recebido uma ligação da Monique. Segundo ela, quem falou com a Monique por telefone foi a sua irmã mais velha, Angelique, e a Angelique tinha contado que a Monique disse que estava tudo bem, que ela estava vivendo em outro lugar, mas que estava tudo bem com ela, não tinha acontecido nada de errado e que realmente ela tinha decidido ir embora por conta própria. Uma semana depois dessa ligação, eles ainda alegaram que tinham recebido uma carta de Monique. Segundo eles, a carta tinha vindo de Dallas, no Texas, a mais de 300 quilômetros de distância, e nessa carta a Monique mais uma vez afirmava que estava tudo bem e dessa vez ainda dava mais detalhes sobre a sua vida. Ela disse que estava casada e que tinha uma filha chamada Chelsea e estava morando no Alasca, mas viajava muito por conta do trabalho do seu marido e que por isso ela estava enviando a carta de Dallas. Mas, como eu disse antes, ela disse que estava tudo bem e que só não queria voltar a viver com a família. A sua tia Leslie, mais uma vez, não acreditou muito nessa história porque realmente foi uma coincidência muito grande ela ficar pressionando a Candice sobre o paradeiro da Monique e apenas 2 dias depois eles receberem uma ligação e uma semana depois receberem uma carta. Achando isso extremamente suspeito, ela foi então até a polícia e pediu para que eles analisassem as cartas. Porém, um dia antes do dia que tinha ficado marcado para Candice levar as cartas na delegacia para a polícia analisar, misteriosamente a casa da família foi invadida. Segundo eles chegaram em casa e a casa estava uma completa desordem e tinham várias coisas faltando, inclusive as cartas que teriam sido escritas por Monique. Dias depois disso, as suspeitas de Leslie sobre a ligação e as cartas se confirmaram. Isso porque a Angelique, a irmã de Monique, procurou a tia e confessou que, na verdade, ela quem escreveu a carta e também ela que mentiu sobre a ligação, mas ela disse que isso tudo foi uma ideia do seu padrasto Charles. Ele tinha convencido ela a escrever a carta e fingir sobre a ligação, segundo ele, para acalmar a mãe de Monique, a Candice, porque ela estava muito nervosa e muito aflita com o desaparecimento da filha. Mas isso é outro ponto estranho, porque, como eu disse antes, tanto o Charles quanto a Candice não estavam tão preocupados assim com o paradeiro da menina. Então, a Leslie achou aquilo muito estranho e realmente começou a pensar mais ainda que eles tinham inventado isso não porque a Candice estava nervosa, e sim para poder despistá-la. Mesmo com essas desconfianças de Leslie, ela não pôde fazer muita coisa e só foi acontecer uma pequena reviravolta no caso apenas 19 meses após o desaparecimento de Monique. Durante todo esse tempo, os seus pais não se demonstraram preocupados e também não registraram o desaparecimento, como eu disse, mas em janeiro de 1994, a Angelique, a irmã da Monique, fugiu também de casa e foi morar em Michigan com a sua tia Leslie. Seus pais imediatamente registraram o desaparecimento da Angelique, ao contrário do que foi com a Monique, mas então, como eles já tiveram que procurar a polícia para poder registrar o desaparecimento da Angelique, provavelmente eles pensaram que seria estranho eles não registrarem também o da Monique, e então acabaram fazendo. A polícia questionou eles sobre a demora em registrar a Monique como desaparecida, mas os pais disseram aquela mesma história de que acreditavam que ela tinha fugido. O Charles, então, confessou que realmente inventou aquelas cartas e a ligação, mas a polícia não fez muita coisa com relação a isso e também os pais se recusaram a fazer um teste do polígrafo. As únicas providências maiores que a polícia tomou, então, foi verificar a área perto da casa da família e também conversar com vizinhos. Um deles disse, então, que na manhã em que Monique desapareceu, ele a viu entrando em uma caminhonete azul que era dirigida por um homem branco. Ele ainda disse que a Monique levava consigo algumas roupas, mas não soube dar mais detalhes sobre a aparência do homem
ou da caminhonete. A essa altura, a Candice e o Charles já tinham descoberto aonde a Angelique estava vivendo ali na casa da tia e tinham solicitado judicialmente que ela voltasse para casa. Mas a Angelique já tinha contado à tia sobre alguns abusos físicos e verbais que ela sofria em casa por parte dos pais, então a tia levou ela até o escritório da promotoria pública, aonde a Angelique prestou um depoimento contra os seus pais e contou sobre tudo isso que ela sofria. Por conta disso, então, o pedido deles que ela voltasse para casa foi negado e ela continuou a viver com os parentes. A Leslie ainda estava motivada em descobrir o que realmente aconteceu com a sua sobrinha Monique, e a Angelique também queria saber porque ela também não acreditava que a irmã tivesse fugido de casa. Com isso, então, elas foram a programas de TV contar a história e a versão dela dos fatos, na esperança que a mídia, ali prestando atenção no caso, fizesse também com que as autoridades dessem mais atenção e investigassem mais a fundo. Porém, isso não aconteceu, o caso seguiu ainda sem grande notoriedade e nada foi feito. Mas uma coisa um tanto quanto estranha que aconteceu também nessa mesma época é que assim que as mulheres começaram a procurar a mídia para falar sobre o caso, a Candice e o Charles acabaram se mudando de país e foram com as crianças para a Alemanha. Segundo eles, isso aconteceu porque o Charles e a Candice, que eram militares, como eu disse antes, tinham sido transferidos para uma base na Alemanha. Os anos se passaram e nada de novo aconteceu com relação ao caso, e a Angelique, que a essa altura já era adulta e casada, um dia recebeu uma ligação do seu irmão mais novo, Andrew. Na ligação, chorando, o Andrew disse: ela não estava falando. A Angelique perguntou do que ele estava falando, e então, ainda chorando, o homem contou a ela a seguinte história. Segundo ele, na manhã em que Monique desapareceu, ela e Charles tinham tido uma discussão. E então, pouco depois, inesperadamente, o Charles chamou as crianças e disse que eles iriam pescar. Porém, antes de saírem de casa, o Charles disse para as crianças se despedirem da irmã Monique, mas só deixou eles falarem com ela através de uma pequena fresta da porta do quarto, onde eles só conseguiam ver as pernas e um pouco das mãos da irmã. Eles conversaram com ela, mas segundo o Andrew, ela não respondeu o que eles disseram e também ela não parecia estar se movendo. Eles saíram então da casa, mas não foram pescar, porque naquele dia estava chovendo muito. Eles pararam então em uma lanchonete, onde comeram um lanche e depois voltaram para casa. Quando eles voltaram, outra coisa estranha aconteceu. Segundo o Andrew, o Charles disse para as crianças esperarem no carro porque ele tinha que resolver algo dentro de casa. Meia hora depois, ele finalmente deixou as crianças saírem do carro, mas levou elas direto para um quarto da casa e deixou elas trancadas lá por 2 dias inteiros. Em algum momento, durante esses 2 dias, o Andrew precisou sair do quarto para ir ao banheiro, mas o Charles foi com ele meio que supervisionando. No banheiro, então, segundo ele teve a sensação de não estar sozinho. Ele tentou então abrir a cortina do chuveiro que estava fechada, mas foi impedido por Charles, que não deixou ele abrir e levou ele de volta para o quarto. Mais algum tempo depois, então, ainda durante esses 2 dias no quarto, o Charles voltou lá e pegou o menino mais novo por um tempo, saiu com ele da casa e deixou os outros ainda no quarto. Como esse menino era muito novo, ele não se lembra muito bem do que aconteceu nesse momento em que o Charles tirou ele do quarto. Ele disse que se lembra apenas de estar na caminhonete com o pai e que tinha um tambor de óleo na caçamba. A Angelique, completamente surpresa, porque durante todos esses anos ela nunca tinha escutado essa história do Andrew, mas mesmo assim ela insistiu com ele para que ele contasse tudo para a polícia, e assim ele fez. Com isso, então, a polícia fez escavações ali na região da casa da família onde eles moravam antes, mas também não encontraram nada. Quando questionados sobre isso, a Candice e o Charles disseram que a Angelique era mentalmente instável e que não era confiável. Além disso, eles ainda disseram que tanto ela quanto o Andrew tinham problemas com substâncias ilícitas e álcool e que por isso, mais uma vez, não deveriam ser levados a sério.
Apesar disso, tanto a Angelique quanto o Angel negaram que fossem mentalmente instáveis ou tivesse qualquer um desses problemas com coisas ilícitas. Pouco tempo depois que o Andrew deu essa declaração, um outro irmão deles também deu uma declaração que tinha alguns pontos semelhantes ali com a versão do Angel, mas no início a história era diferente. Esse irmão contou que, na verdade, naquela manhã, quando eles foram sair de casa para pescar, ele viu sim a Monique e se despediu dela até mesmo com um abraço. Segundo ele conversou com ela e ela disse para ele que estava doente, estava gripada e que por isso não ia poder acompanhá-los na pesca, mas que aparentemente ela estava bem e, como eu disse antes, só estava mesmo gripada. Entretanto, sobre a segunda parte da história de que depois que chegaram em casa o Charles deixou eles por meia hora no carro e depois mais 2 dias trancados no quarto, esse irmão confirmou que realmente isso aconteceu e ainda disse que também a parte do barril de óleo ali na parte de trás da caminhonete também era verdade. Mesmo com essas novas declarações sobre o caso, todos esses anos depois, não foi feita nenhuma nova investigação e não foi encontrado nada de novo. Os pais da Monique, depois dessa última declaração deles dizendo que a Angelique e o Angel eram mentalmente instáveis, não deram mais nenhuma declaração sobre isso e até hoje o caso permanece sem solução. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, o que você acha que aconteceu de verdade com a Monique, se você acredita mais na versão dos pais de que realmente ela fugiu de casa e foi começar uma vida nova, sem querer ter mais contato com as pessoas do passado, ou se assim como a irmã e a tia, você desconfia que tem algo a mais por trás dessa história. Também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa o like se gostou do conteúdo de hoje, e é isso, eu te vejo no próximo vídeo.